Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana Paula Mendonça, sou bacharel em Direito, moro na cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo um documentário referente à violência doméstica e hoje nós estamos aqui com a Bárbara Roelcher. Ela também é moradora aqui da cidade de Novo Hamburgo e vai falar um pouquinho com nós sobre a violência doméstica. Tudo bom, Bárbara? Tudo certo contigo. Também. Conta para nós quem é a Bárbara, conta um pouquinho, né, das tuas experiências. Então, meu nome é Bárbara Roelcher, eu tenho 28 anos, eu sou administradora de empresa e sou mais uma entre tantas vítimas de violência doméstica. Eu tenho uma caminhada bem longa de todo o meu processo de vida, enfim, de recuperação pós-trauma. E hoje, juntamente contigo, então, a gente vai contar um pouquinho da minha história pessoal. Tá. Então, Bárbara, conta um pouquinho, assim, daquilo que tu se sentir confortável, do que aconteceu, qual que foi a tua experiência para as mulheres e para os homens que estão assistindo esse vídeo. Bom, então, no dia 10 de novembro de 2016, eu fui vítima de violência doméstica, onde meu então companheiro, a gente morava junto na época, me ateou o fogo, né? E eu tive 47% do meu corpo queimado. Isso veio em decorrência de uma discussão, até então aparentemente normal de casal, e no calor da discussão, após ele ter já me borrifado o SBP e me tocado o Alvex, ele me riscou o fósforo e foi onde eu tive o corpo incendiado, né? Tendo ele 47% do corpo queimado. Quando eu senti que meu corpo começou a pegar fogo, o que me salvou, de certa forma, foi eu correr para o chuveiro. Foi onde eu liguei o chuveiro e após isso o fogo parou de queimar. Então eu fui hospitalizada e foi onde eu passei 73 dias no isolamento da UTI do Hospital Geral de Novo Hamburgo. Uhum. E desde lá até hoje eu continuo fazendo procedimentos, procurando, seja estético, psicológico, enfim, todo tipo de apoio, né, desde que houveram essas queimaduras. Bárbara, ele apresentava esse tipo de comportamento antes ou foi somente nesse momento, assim, como é que ele era, assim, qual o comportamento que ele tinha? Quando a gente começou a namorar, né, eu sempre falo, eu acho que isso é normal de todos os casais que sofrem um certo tipo de violência, né? Uhum. Ele era perfeito, zero defeitos, ele não tinha defeito assim nenhum, não tinha o que reclamar dele, ele era a pessoa que eu escolhi para mim, né? Posterior a uma briga de família, ele se revoltou totalmente, mudou totalmente o jeito dele de ser. Uhum. Ele era sim um pouco bipolar, né? Ele, assim como ele estava bem, daqui a pouco ele estava mal. Quando ele estava falando de bem contigo, daqui a pouco ele já estava brigando. Uhum. Então, isso sim. Mas posterior a essa briga que ele teve de família, a gente foi morar junto. E daí sim, quando a gente ficou somente nós dois, ele se mostrou outra pessoa. Foi onde ele começou a me agredir, né? Ele me agrediu várias vezes até que chegou ao fato das queimaduras. Bárbara, quem era a Bárbara antes, né, desse acontecimento e a Bárbara hoje? Como que a Bárbara está? Eu era uma Bárbara sem preocupações, sem cicatrizes, sem traumas, totalmente uma Bárbara diferente. Alguém que não precisava sair de um banho e se preocupar em passar creme, alguém que não precisava se preocupar em estar fazendo tratamento estético. Então, alguém totalmente diferente. Tanto o meu psicológico quanto a minha autoestima foi abalada de uma forma inexplicável. E de lá para cá vem tentando me resgatar. Então,
Sem contar as partes ruins, eu conto sim que eu sou uma Bárbara muito mais forte, com muito mais pessoas torcendo por mim, com muito mais pessoas do meu lado. Com certeza. Então, claro, tiveram os momentos terríveis, que eu jamais quero lembrar, mas tiveram sim os momentos bons, mas que se eu pudesse escolher, eu não queria ter passado por isso. Sim, claro. Quais, assim, os enfrentamentos e as dificuldades que tu tem enfrentado no teu dia a dia devido a esses traumas? Não só os físicos, mas também os psicológicos. Como eu sempre falo, assim, as pessoas me veem de um jeito meio forte, assim, sabe? Mas eu sou muito de sofrer sozinha. Uhum. Então, tem dias que vêm os pensamentos, que eu fico pensando por que isso aconteceu. Geralmente são nos dias que eu tenho tratamento estético, que eu passo dor. Então, eu fico pensando que eu não precisaria estar passando por aquilo ali. Então, é bem difícil, assim, sabe? Tu lidar com algo que não aconteceu naturalmente ou que não foi algo inevitável, entende? Foi alguém que fez isso para mim, alguém que fez isso comigo, entende? Então, isso é bem ruim, assim, sabe? Como foi, assim, Bárbara, para ti o atendimento e acolhimento das pessoas que presenciaram desde o atendimento no hospital, né, na verdade, que tu teve, né, nessa jornada e que tu tem hoje ainda, né, que tu falou que tu faz ainda, né, uma aplicação ali, né, tu me comentou, né, e como que é esse suporte, né, isso tem dinheiro seu, é custeado pela prefeitura, você tem alguém que te ajuda, como que funciona isso? Tá, vou contar desde o início, tá? Quando aconteceram as queimaduras, eu já me senti totalmente desamparada pela parte da polícia, que foi onde eles já não souberam levar a minha família, entende? Porque além de eu ter sido ter sofrido a violência, a minha família também sofre, não é só a vítima. Então, os profissionais têm que estar preparados para lidar com um todo, entende? Então, eu achei que não houve esse preparo, tá? Primeiramente da polícia, tá? Depois eu não tive acompanhamento psicológico no hospital. O Viva Mulher e a parte da delegacia da mulher aqui de Novo Hamburgo também teve um pouco de falha. Posterior a isso, eles recorreram e tentaram, né, buscar essa falha deles, mas de primeiro modo eu não tive esse apoio. Teve que o meu pai ir buscar essa ajuda, assim como meu atendimento com psicólogo, psiquiatra. Posterior eu saí do hospital, coisas que já deviam ter sido prestadas no hospital, sendo que eu fui uma vítima de violência, passei por um trauma, tive a minha autoestima totalmente abalada, foi uma pessoa que eu amava que fez isso para mim, então eu tinha que ter esse apoio. Fora isso, eu tive, não são profissionais, mas acabaram agindo comuns, que foi a minha família, sem contar, assim, o jeito que eu já tinha certeza que eles me amparariam dessa forma, mas também os meus amigos. Uhum. Hoje eu faço tratamentos, desde a época do hospital até agora, eu ganhei muita coisa, então eu nem me sinto no direito de reclamar de nada, assim, do que aconteceu, porque eu tive muita assessoria, tá, de pessoas. Então, boa parte do meu tratamento eu corri atrás, pedi, dei minha cara a tapa, pedi mesmo, só estou desempregada, eu preciso, é meu tratamento, aconteceu isso, isso, aquilo, então eu consegui muita ajuda. As questões das minhas pomadas, das queimaduras, eu tive que entrar pela justiça para conseguir do governo. Bastante coisa eu desembolsei do meu dinheiro, do dinheiro da minha família. Fiz rifas, fiz tudo que vocês imaginarem, assim, todas as formas que eu pude recorrer para conseguir, eu consegui. Então, nada
do que foi estipulado de tratamentos eu deixei para trás. Tudo eu dei um jeito de conseguir. Da parte do meu agressor, eu não tive nada de ajuda, não tenho até hoje, tá? Então, foi tudo da minha parte, dos meus amigos, da minha família e dos profissionais que agarraram a causa comigo. Bárbara, tu acha que em relação ao julgamento, né, do processo, né, que envolveu essa violência, tu se sentiu protegida? Tu acha que teve justiça, por mais, né, que tenha acontecido isso? Tu sentiu, vamos supor, se você sentiu assim que houve a justiça em relação ao que você sentiu, né, naquele trauma seu? Não, com certeza não. Porque além de ter das quatro qualificadoras, ele foi condenado por 3, tá? Ele pegou 7 anos e 11 meses, foi a júri popular, foi julgado um júri de mais de 12 horas, tá? Por uma juíza, inclusive mulher, que inclusive agradeceu ao depoimento dele, porque ele fez uma cena em se ajoelhar e me pedir desculpa, coisa que... Bom, ele mesmo deve saber que foi um teatro, ele sabe que foi um teatro, então, com certeza não. E sem contar que depois do júri popular desgastante, fajuto e totalmente a favor do agressor, ele recebeu habeas corpus e 2 semanas depois ele já estava na rua, né? Mas e tu acha assim que a justiça compensaria toda essa dor que tu sente e por quanto tempo isso tu ainda vai sentir? Não compensaria, mas a gente acredita que pelo menos isso, né, a gente vai receber, e nem isso a gente recebe, entende? Claro que não muda. Ele ser condenado a 30, 1, 2, ou se ele, né, tivesse acontecido pior com ele, nada compensaria o que eu passei, nada ia mudar. Só que eu acho que é o mínimo, entende? Ele pagar pelo que ele fez, porque ele admitiu. Bárbara, atualmente você tem algum feminino em proteção a essas mulheres? Tem algum local que tu conta a tua experiência também, né? Que tu faz parte de algum grupo, algum movimento feminino? Não, no momento a única coisa que eu tenho é um grupo de WhatsApp, né? Que é onde a gente presta todo tipo de apoio a quem sofre violência doméstica, tá? Inclusive a minha advogada, ela faz parte desse grupo e ela encaminha para um projeto Help Me, que é um projeto que acolhe mulheres. Então, de certa forma, a gente tenta encaminhar ou para psicólogo, ou para delegacias de cada cidade, enfim. Mas que seja algo fixo, né, que eu preste algum tipo de desabafo, enfim, que eu fale sobre a violência, não. Mas eu sempre estou disposta a isso, né? Eu queria te perguntar, Bárbara, o que tu acha dessas novas campanhas, né? O Sinal Vermelho, né? Criado pelo Conselho Nacional de Justiça, assim como também a questão das farmácias que estão, né, se prontificando, dando aquelas máscaras roxas, né? Eu vi agora que parece que o Facebook, se tu chacoalha ali o celular, tu também, né, consegue estar pedindo socorro, né, a magazines privadas que têm agarrado essa causa, né? Eu queria assim que tu comentasse sobre isso e deixasse também um recado para essas mulheres que estão assistindo e estão passando por esse momento, né? O que você diria assim para ela, né, fazer? Qual o primeiro passo? Primeiramente, eu parabenizo essas empresas, né? Porque é uma ótima atitude. Muitas mulheres às vezes estão, a gente pode achar meio forte, mas até em cárcere em casa. Então, não tem como sair, ou depende do marido, ou, enfim, não conseguem acessar delegacias ou dados para isso, né? Para esses tipos de denúncia. Então, essa questão do Facebook, do Magazine Luiza e diversas outras empresas que tem para melhorar, entende?
toda essa denúncia que, inclusive, aumentou agora com a questão da pandemia, né? E o meu recado, assim, que eu deixo para essas mulheres que são agredidas ou que, enfim, que venham a ser agredidas, que, né, que tá aí, né? Acontece tanto. Eu digo assim, ó, desculpa vem, a mudança pode ser 1, 2 dias, mas ela não se mantém. Então, claro, eu não estou generalizando. Tem os que mudam, tem, mas são mínimos. Agora, eu, por experiência própria, não queria estar ali para saber o desfecho, né? Então, eu sempre falo que eu sobrevivi, eu estou aqui para contar, mas tem várias outras que não estão. Então, por experiência minha, e não só minha, de tantas que vêm até mim falar, ou com certeza já foi até ti falar sobre o assunto, tu Sim. sabe que não muda. A pessoa não muda e tudo tende a piorar. Que eu sempre falo, tu vai aceitar, tu vai fechar um olho, tu vai aceitar novamente, tu fechou os dois, quando vê tu tá cega e quando vê tu não tá mais nem aqui para contar. Então, não acreditar, se amar em primeiro lugar, porque quem aceita qualquer tipo de agressão, eu acho que não tem amor próprio. E se tu não tem amor próprio, tu tem que resgatar isso. Porque a gente não merece isso.